pessoa jurídica, tá? Acho que pessoa natural é um pouquinho mais complicado, né? Pessoa jurídica, eu acredito que a gente encerra com mais rapidez. 40 minutos aí a gente consegue falar sobre, tá? Avisos. Vinculado a cada aula, a gente tem uma tarefa. É com base nessa tarefa que será feita o controle de frequência de vocês, tá? São tarefas tranquilas, sempre de acordo com a aula. Eu vou lá e disponibilizo o material complementar da aula, tá? O material complementar dessa aula é o mesmo da aula anterior, que já está lá postado na aula anterior. Na aula inaugural, que eu apresentei o tema, tem uma tarefa. Na aula anterior, que a gente acabou de encerrar, tem outra tarefa. E ao final dessa, também vou postar outra tarefa. Tá bom? Então, vamos lá para a pessoa jurídica, tá? Que não se confunde com personalidade jurídica, tá? Personalidade jurídica é a característica que as pessoas, seja ela jurídica ou natural, têm. E a pessoa jurídica é uma das espécies de pessoa, tá? Então, pessoa jurídica está prevista lá no artigo 40 ao artigo 69 do Código Civil, e ele diz o quê? Ele diz que a pessoa jurídica é uma entidade formada por um grupo de pessoas naturais, tá? Então, as pessoas naturais formam a pessoa jurídica, tá? Deu errado aqui. Ou por um patrimônio destinado a um fim específico, reconhecida pelo ordenamento jurídico como sujeito de o quê? Direitos e deveres. Novamente, a gente falando de direitos e deveres, tá? Então, vamos lá. O que ele quis dizer com essas palavras? O artigo 40, né? O artigo 40 fala isso. O artigo 40 diz que a pessoa jurídica, ela é uma entidade, tá? Ela é uma entidade. Ela não é uma pessoa, ela não é um ser humano. Mas que ela pode ser formada por um ser humano tá lá mas um conjunto de patrimônio para um fim específico. Qual que é esse fim específico? O fim específico, ele pode ser patrimonial ou não patrimonial. Melhor. Falei errado. O fim específico, ele pode ser empresarial ou não empresarial. É isso, tá? Se tiver editor aí, a gente pede para cortar, mas é isso. O fim específico da criação da pessoa jurídica, ele pode ser empresarial, e daí nós temos as pessoas jurídicas que são empresas, como pode ser não empresarial. E aí nós teremos as pessoas jurídicas não empresariais, que não são empresas e não são objeto do nosso estudo aqui. Aqui basta a gente saber que existem, mas quem são e o que fazem para nós não importa. Bom, só importa para a gente quem é empresa, e é o que a gente vai falar a partir de agora. Tá? E a partir do seu registro, né? A partir do seu registro, do registro ali da pessoa jurídica, né? Da certidão dela, quem é a certidão da pessoa jurídica? É o contrato social. Certidão de nascimento da pessoa jurídica é o contrato social dela, tá? Então, a partir do registro dessa certidão, ela passa a ter personalidade jurídica própria. E quando eu digo que ela tem personalidade jurídica própria, eu digo que ela tem direitos e deveres, tal qual uma pessoa natural. Só que os direitos de uma empresa são diferentes dos direitos de uma pessoa, né? De uma pessoa natural. Mas ela tem direitos e ela tem deveres também. Dever de pagar tributo, dever de manter as suas contas em dia, dever
se tiver contratados, né, se tiver empregados, dever de arcar com as despesas trabalhistas, deveres contratuais dos contratos que ela vai celebrar com outros, tá? Então, ela passa a ter dever a partir do momento do seu registro. Então, quando que ela nasce? Quando que a pessoa jurídica nasce? A pessoa jurídica nasce com o registro dela no órgão competente, que, via de regra, anota, é a junta comercial. Nosso caso aqui, né, a gente tem várias pessoas jurídicas, estou falando de pessoa jurídica no geral, mas no nosso caso aqui, legislação empresarial, via de regra, as empresas são registradas na junta comercial, tá bom? Então, é a partir do seu registro que ela adquire a sua personalidade jurídica, tá? E daí ela ganha também uma coisa que a gente chama de CNPJ, né? Que é o Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas. Nós temos, a pessoa natural tem o CPF, que é o Cadastro das Pessoas Físicas, e a pessoa jurídica tem o CNPJ, que é o Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas. E com o seu registro, ela adquire o quê? Capacidade. Não é igual a gente. A gente adquire a capacidade quando? A partir dos 18. A partir dos 18 anos a gente adquire capacidade. Plena, né? Plena capacidade. A pessoa jurídica não. Ela, uma vez que ela é registrada, ela adquire a sua personalidade jurídica e já a sua capacidade. Capacidade de adquirir direitos, ou seja, comprar, né? Direito do patrimônio, né? Comprar, vender, alugar, adquirir direitos e contrair obrigações. O que é contrair obrigações? É contratar com outra pessoa. Quando ela contrata com outra pessoa, ela está contraindo obrigação. Todo contrato, nós vamos ver mais para frente, todo contrato tem em si uma obrigação prevista. Alguém se obriga a pagar e outro alguém se obriga a ceder o espaço em locação. Alguém se obriga a pagar e outro alguém se obriga a entregar uma mercadoria. Então, isto é contrair a obrigação. A partir do momento, portanto, que se registra a pessoa jurídica, eu tenho capacidade, a pessoa jurídica tem capacidade de adquirir direitos e contrair obrigações. Tá? Ou seja, celebrar contratos. Certo? Eu tenho dois tipos de pessoas jurídicas, tá? Eu tenho pessoas jurídicas de direito público, que é tudo que é envolvido com o público, que é tudo que é envolvido com o que é público, com o setor público. Ou seja, a União, ela é uma pessoa jurídica de direito público. O que é a União? A União, ela é a personalidade jurídica do nosso Estado brasileiro, né? O nosso Estado brasileiro, quem responde por ele, na pessoa do presidente, o presidente é o representante, mas a personalidade jurídica do Estado brasileiro é chamado de União, União Federal, tá? Então, a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal, são todos pessoas jurídicas de direito público. Anotam uma informação a mais sobre elas. Uma informaçãozinha a mais sobre elas que não está no material. Tá? São entes da administração pública direta. A União, Estados, municípios e Distrito Federal são entes da administração pública direta. Tá? Além delas, quem mais tem personalidade jurídica, né? Pessoa jurídica, quem mais é pessoa jurídica, né? A administração pública indireta, que são todos os órgãos relacionados a esses aqui que nós já falamos, tá? Eles são pessoas jurídicas de direito público. Interessa para nós? Nem um pouco. Não interessa para a gente. O
que interessa para a gente é aqui, ó. São as pessoas jurídicas de direito privado. Quais são? Todas as sociedades. Todas as sociedades. Nós vamos ver uma por uma durante o nosso curso. Mas todas elas têm direito privado. As associações e fundações privadas que eventualmente não têm fins lucrativos, tá? São empresas também, são pessoas jurídicas também, não têm fins lucrativos, não visam lucro, tudo bem, mas continuam sendo empresas, continuam tendo CNPJ, associações e fundações privadas. Mas para nós o que mais interessa aqui são quem? As sociedades, as empresas no geral, todas as empresas no geral, são as pessoas jurídicas de direito privado e serão o objeto do nosso estudo aqui, tá? Como que eu crio, né? Nós vimos lá como que nasce a pessoa natural e como que deixa de existir a pessoa natural. Agora nós vamos ver como que nasce a pessoa jurídica e como que ela deixa de existir, como que ela extingue-se. Como que é? Vamos lá. Ela nasce com o registro dos atos constitutivos no órgão competente. O que eu falei? Para nós aqui, o importante é a JUSESP, aqui, ó. A Junta Comercial de São Paulo, que nós estamos em São Paulo. Ela é estadual, tá? As juntas comerciais são estaduais, cada estado tem o seu. Nós falamos da JUSESP aqui, na nossa realidade aqui é JUSESP, tá? É a Junta Comercial do Estado de São Paulo. Então, para nós, estamos falando de empresas, de legislação empresarial, para nós o importante é a junta comercial, que é quem registra os atos constitutivos das empresas. Mas outras pessoas jurídicas podem ser registradas no cartório de registro civil das pessoas jurídicas, fundações, associações, entidades, tá? E na OAB. Quem que se registra na OAB? Os escritórios de advocacia. O escritório de advocacia não tem CNPJ. Escritório de advocacia tem número de OAB. O advogado tem número de OAB e o escritório de advocacia tem número de OAB. São registrados lá na OAB, na comissão de sociedades. Aí tem um número lá para eles, tá? Depois que se faz o registro dos atos constitutivos lá no órgão e se publica isso, como que publica? No jornal mesmo, no Diário Oficial. Existe um jornal, que se chama Diário Oficial, que todos os atos públicos são publicados lá, né? Inclusive a constituição de empresas, né? Então, você entrega os documentos da sua empresa lá na JUSESP, a JUSESP vai processar e vai publicar. Fala assim, olha, fulano, a sua empresa já está criada, tá aqui, ó. Ele publica para poder demonstrar para você e provar para a população, né, que a sua empresa existe. Feito isto, nasce o quê? Nasce a pessoa jurídica, com ela, nasce a personalidade jurídica dela, e ela, a partir do momento que ela tem personalidade jurídica, ela tem capacidade também, diferente da gente, ela já adquire capacidade de adquirir direitos, contrair obrigações e também deveres, tá? Então é isso. Essa é a diferença da pessoa jurídica para a pessoa natural. Quando ela morre, quando é o fim da pessoa jurídica, quando ela deixa de existir, quando ela é extinta, ela é extinta por duas formas. Dissolução voluntária, tá aí na tela, dissolução voluntária, que é o quê? A dissolução voluntária é quando os sócios decidem fechar aquela empresa. Exemplo real, aconteceu comigo. Eu tinha uma MEI, uma microempresa individual, e eu não estava mais usando ela. Eu fui no contador, paguei as taxas que
precisavam e encerrei as atividades. A dissolução voluntária, ela gera o encerramento das atividades. As atividades empresariais são encerradas, tá? Elas passam a não mais serem exercidas. A empresa não vai ser mais exercida dali para frente. Bom? Então, essa é a dissolução voluntária. Os sócios, ou o único sócio, no meu caso, vai lá e encerra a empresa. Dissolve a empresa. Termina, acabou, fechou. Ela morre, ela é extinta. Ou tem a judicial. A dissolução judicial, ela é mais dolorida. É a mais conhecida como falência. E o que é a falência? Anota aí que não está no nosso material de apoio, não. Anotem aí. A falência, 2 pontos, ela ou melhor, ela se dá quando o passivo da empresa, o que é o passivo? É as despesas, o débito, tá? O passivo da empresa supera o ativo. A dívida é maior do que a receita. O passivo supera o ativo. O passivo são as despesas. Ele é maior do que o quanto a empresa recebe. Ativo é o quanto ela recebe. É a receita, quanto ela recebe. Tá? Quando o passivo supera o ativo, o credor, né, que é para quem aquela empresa deve, ele pede a falência dela. E daí a empresa, ela é dissolvida judicialmente por um juiz. O juiz afasta os sócios da empresa, extingue a empresa deixa de existir, ela deixa de ser empresa para se tornar uma massa falida, e o juiz afasta os administradores da empresa e nomeia um administrador dele para dali para frente cuidar do que sobrou daquela empresa, que é a massa falida, e administrar aquilo para tentar pagar o máximo de credores possível. Se conseguir pagar todos, ao final você tem a liquidação dos bens, que é o quê? Pega todos os bens da massa falida, vende, leiloa, transforma em dinheiro para tentar pagar todo mundo. Se conseguir pagar todos, encerra-se o processo de falência, cada um sai com o seu dinheiro no bolso e aquela empresa nunca mais voltará, porque ela morreu, né? Ela foi extinta. Se não conseguir pagar todo mundo, se pagar só alguns, a lei dá uma ordem lá, uma ordem de preferência para cada credor, e daí paga aqueles que é possível pagar, e daí também encerra-se a empresa, e quem não conseguiu receber, paciência. Tá bom? É isso. Professor, nós vamos estudar falência? Não. É muito complicado, complexo, e não está no nosso programa, tá? Então, o nosso programa aqui é estudar a legislação empresarial, mas com foco nas empresas em atividade. Tá? Empresas inativas não é o nosso foco. Até porque estamos formando futuros profissionais de sucesso, não profissionais que falem em empresas. Mas é isso. Nasce com o registro de publicação dos atos constitutivos, e os atos constitutivos é o contrato social, e morre com a dissolução voluntária, por vontade dos sócios, ou pela decretação da falência. Tá? Então, aqui, em relação, para a gente finalizar e fazer um resumo, em relação aos direitos e deveres de cada uma das pessoas, da pessoa natural e da pessoa jurídica, nós temos a pessoa natural, ela tem direito à vida, à liberdade, à propriedade, à saúde, à educação,
todos previstos no artigo 5º da Constituição Federal. Tá? E deveres? Nós devemos cumprir as leis, pagar tributos, né? Isso está no artigo 5º, inciso 2 da Constituição. Esses são os direitos e deveres da pessoa natural, adquiridos a partir do seu nascimento, tá? Às vezes nós temos direito de fato, às vezes só direito de... nós temos capacidade de fato, nós temos capacidade de direito, tá? Só quando somos plenamente capazes é que nós temos em conjunto as duas capacidades e, portanto, nós vamos juntar os direitos e os deveres. Teremos todos os direitos e todos os deveres. Os relativamente capazes têm os direitos básicos, com certeza, mas alguns deveres não são cobrados deles, porque são relativamente capazes. E os incapazes não têm absolutamente deveres nenhum, que deles não pode ser cobrado nada, tá bom? E quais os direitos da pessoa jurídica? Que são adquiridos assim que ela nasce, né? Junto com a capacidade. Direito à propriedade, direito de contratar, direito de litigar. Sabe o que é litigar? Litigar é processar alguém, entrar com ação contra alguém. Ela pode, a empresa pode entrar, não precisa ser o dono da empresa. A empresa pode processar outra pessoa que tenha lhe causado algum dano, entendeu? E os deveres? Tal qual a gente. Cumprimento das leis, responsabilidade tributária, que é pagar tributos, e responsabilidade civil. Sabe o que é responsabilidade civil? É pagar, é indenizar ou ressarcir qualquer dano que ela venha cometer contra alguém, seja uma pessoa natural ou seja outra pessoa jurídica, tá? Se ela cometeu algum dano, seja ela mesma, na pessoa de algum sócio, ou seja na pessoa de algum funcionário, quem responde é o CNPJ, não é o funcionário. Tá? E ela que vai ser responsabilizada civilmente, ela que vai ter que indenizar a pessoa que foi prejudicada. Beleza? Então, falamos de pessoa natural, pessoa jurídica, e em seguida, né, nas próximas aulas, na próxima semana, nós vamos seguir com o nosso plano de aula, conforme a aula inaugural. E fico à disposição aqui para dúvidas, fico à disposição para receber, inclusive, os trabalhos de vocês. Né? Um grande abraço e até a próxima. Eu vou deixar lá na tela inicial, o meu e-mail também, não sei se vocês têm acesso por aqui, mas eu vou deixar o meu e-mail, se quiserem tirar alguma dúvida pelo meu e-mail, tá bom? Um abraço, agradeço a audiência e até a próxima.